sorriso que você me deu naquela noite, hoje se perdeu. Aqueles momentos. Nós já estamos ao vivo aqui através do Facebook, mas também buscando entrar no ar através do canal. Então, bom dia a todos vocês que acompanham a nossa programação através da web rádio Ginsol Produções. Nós já entramos ao vivo no Facebook e agora também aqui através da rádio. Estamos aqui hoje com o nosso querido Júlio César Vasconcelos, aqui nos estúdios da rádio web Ginsol. Seguindo agora a nossa programação, nós vamos falar sobre o tema de hoje, que é o seguinte: narcisismo e ostentação nas redes sociais. O que a psicanálise pode nos ensinar sobre esse tema? Então, aí, bom dia, Júlio, tudo jóia? Bom dia, Raquel. Bom dia, meu caro Afrânio, que nos recebe aqui com muito carinho. E muito bom dia para os nossos caríssimos ouvintes, né? Nessa manhã de sexta-feira aí, meio chuvosa. Depois da famosa, o Afrânio deve entender um pouco disso aí, da famosa enchente das goiabas, não é isso? É isso aí, dia de São José, aquela enchente das goiabas, todo mundo na expectativa, né? E agora, felizmente, aí parece que o tempo está dando uma firmada, acho que também. A chuva é importante, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Eu recebi vários alertas, né, da Defesa Civil, então a gente se orienta através deles para poder se manter atento. Perfeito. Então, Raquel, narcisismo e ostentação nas redes sociais. Nós vamos falar um pouquinho do que a psicanálise pode nos ensinar sobre isso. Creio que é realmente um tema bastante palpitante, né? Sim. Porque, com certeza, as redes sociais já dominaram o mundo, né? Então, vale a pena a gente refletir um pouco sobre isso aí, com certeza. A gente vem, então, falando sobre essa questão do narcisismo. Explica, por favor, então, Júlio, o que é o narcisismo e o que é a ostentação sob o ponto de vista da psicanálise, que eu entendo o seguinte: nós vamos trazer esse tema que é muito atual, relacionado à internet, mas a gente vai olhar para esse tema sob os olhos da psicanálise. Perfeito, Raquel. Bom, antes de responder objetivamente aí a sua questão muito bem colocada, eu gostaria de trazer aqui, compartilhar com vocês, algumas informações que considero aí de extrema importância dentro desse contexto aí das mídias sociais. Olha só, pesquisas recentes demonstram que, em média, o brasileiro passa entre 3 horas, aproximadamente, 3 horas e 40 minutos por dia nas redes sociais. 3 horas e 40 minutos. Isso significa, em termos anuais, aproximadamente 24 horas por semana. Ou seja, um dia por semana, né? 1.250 horas, repito, 1.250 horas por ano, equivalente a 52 dias inteiros. Já pensou sobre isso? Você fica no ano 52 dias mergulhado nas redes sociais. Mas é um mergulho, assim, sem perceber. Você pega assim, só dá uma olhada. Quando você vê, já foi 1 hora, 2. É viciante, né? Com toda certeza, né? Olha só, a média mundial no brasileiro está em torno de 3 horas e 40 minutos. A média mundial é de 2 horas e 20 minutos. Portanto, nós estamos 1 hora e 20 minutos a mais, né? E, né, realmente, nós não temos como fugir, nós temos que refletir quais os impactos que isso está gerando. E aí eu te faço uma pergunta. Já tem o Júlio com Não, bem facinho. Você tem Facebook?
Eu tenho. Tem. Quantos amigos você tem? Eu No acredito Face. que eu devo estar com mais ou menos quase 3 mil pessoas. 3.000. Perfeito. E Instagram? Você tem Instagram? Tem. E aí, quantos seguidores? O Instagram está por volta de mais ou menos uns 600, uns pouco. Pois é, olha bem. Eu tenho o Facebook e eu tenho cerca de 5.000 amigos. Olha que legal. Você já pensou se realmente eu tivesse 5.000 amigos? Seria bem interessante. Vamos fazer uma festa para reunir todos eles, imagina, né? Então, e tem amigo querendo entrar, não está conseguindo porque a sala está cheia. Tá, porque tem limite de 5.000. 5.000. Né? Então, olha quanto que é isso. Evidentemente, não menosprezando todas as pessoas que me seguem, eu acho isso excelente, mas imagine que mundo seria esse, como esse mundo seria melhor, se realmente as pessoas tivessem 5.000 amigos. Isso é uma ficção. Né? Agora, veja bem, algumas outras curiosidades. Né? No Instagram, o brasileiro com mais seguidores, sabe quem é? No Instagram? O Neymar. Que coisa absurda. 234, preste atenção, 234 milhões de seguidores. Né? O Ronaldinho Gaúcho, com 78 milhões, novamente um jogador. Sim. Marcelo Vieira, desculpa, eu nem sei quem, 68 milhões. Não se preocupe, também não sei. Não sei, mas o cara tem 68 milhões. Deve ser relevante, nós devemos depois pesquisar. A grande Anitta, 65 milhões. E, finalmente, aí o Vinícius Júnior, 58 milhões. A gente dá para perceber que os jogadores de futebol estão agora. Qual que é o sentido das pessoas seguirem Agora, tantos jogadores de com futebol? todo respeito por todos eles, mas sabe lá o que esses grandes influenciadores estão divulgando por aí. Eu vi que aí pelas suas anotações você não falou sobre a Virgínia, né? Mas a Virgínia também, que é a namorada do Vinícius, né? Ela também tem um número bem expressivo e a vida dela é um BBB. As pessoas acompanham tudo que ela faz. Então, daí a gente vê a complexidade, né, do problema. Antigamente, antes da internet, o indivíduo, o homem da cobra, né, que era o famoso homem da cobra, não é isso? Você lembra? Ele saía com uma pastinha e abria a mala dele lá no meio da praça, não era assim? Você lembra? E falava que ali ia sair uma cobra, ou sair uma onça. Né? Ia juntando gente para ver a cobra, ver a onça, e alguns levavam, era um gato, né? Na hora que abria, o gato saía. Mas juntava muita gente na praça. Com certeza. Agora, a grande praça São as redes são as sociais. redes sociais. Né? Bom, isso aí só para a gente fazer um Uma introdução breve aquecimento. e retornar à nossa pergunta. Então, vamos lá. Veja bem, né? Narcisismo, né? É preciso, antes de mais nada, a gente entender que a gente está tratando aqui de um assunto muito delicado. Vamos fazer aqui um parênteses. E nós não estamos aqui para fazer qualquer tipo de julgamento, censura, né? Com relação ao comportamento de quem quer que seja. De forma alguma. Eu até falei com o Júlio, Júlio, que tema? É um tema complexo, mas a gente sabe que a linguagem da comunicação, principalmente nas redes sociais, mas no rádio, ela tem que ser uma comunicação que todo mundo consiga entender. E aí a gente vai e traz esse tema fantástico. Então, né, nós não estamos aqui para fazer nenhum tipo de julgamento, o objetivo maior é trazer, contribuir para um amadurecimento, para uma reflexão sobre o impacto das redes sociais na nossa vida. Né? Outra coisa importante também, antes de mais nada, é a gente diferenciar entre narcisismo e traços narcísicos, ou comportamentos narcísicos. Porque, no fundo, todos nós temos um
somos um pouco narcisos, né? Isso faz parte. E não quer dizer que isso a gente tem um distúrbio chamado distúrbio narcísico, né? Então isso é muito importante. Bom, então voltemos aqui quanto ao narcisismo. Qual que vai aí a origem do narcisismo? A gente vai buscar lá na mitologia grega. O Narciso, né, na mitologia grega, na mitologia grega, era um jovem plenamente bonito, extremamente bonito e extremamente vaidoso. E o Narciso, um dia, ele chega à beira de um lago, de um riacho, um lago de águas límpidas e cristalinas. E ali naquela água límpida e cristalina, naquela época não tinha espelho, ele bate o olho ali no espelho d'água, que a gente chama de espelho d'água, justamente porque reflete a nossa imagem, e ele, muito assustado, surpreso, melhor dizendo, ele se depara com a própria imagem. E ele leva, naturalmente, aquele susto. E ali, ele acaba por se identificar que aquele é ele. Né? E a beleza, ele se sente tão belo, tão bonito, tão envaidecido com aquela imagem, e ele mexe o rosto, ele, né, se movimenta e vê que a imagem se movimenta e fala, essa imagem sou eu. E eu sou uma espécie de Deus. E ele se apaixona profundamente pela própria imagem, e ele quer se fundir, se unir àquela imagem. Envaidecido, profundamente envaidecido consigo mesmo, ele o que então faz? Ele vai, mergulha ali naquele lago, naquele riacho, para se encontrar com a própria imagem. E, né, nesse mergulho, esse embevecimento com a própria imagem, eu sou o maior, eu sou o belo, eu sou o perfeito, ele mergulha e acaba morrendo afogado. Tem até aí uma lenda, né, de que existe não sei se você gosta, aí quem gosta de plantas, existe uma plantinha que nasce, uma florzinha, né, que nasce à beira do riacho, das lagoas, muito bonita, e chama-se Narciso. Segundo consta, veio aí da lenda. Bom, e aí a gente começa a entender aí a origem do narcisismo. É aquela pessoa extremamente apaixonada por si mesmo, né, e acaba se matando por causa disso, né, entre aspas. É um amor por si, né? Exatamente. Tudo bem, Raquel? Tudo tranquilo. Sacou aí o Narciso da mitologia grega? Né? E aí agora a gente vai trazer pela questão da ostentação. Isso. Mas deixa eu falar um pouquinho mais aqui sobre a visão técnica do narcisismo. O narcisismo, sob o ponto de vista clínico, ele é visto como um transtorno mental, classificado pelo DSM. O que é o DSM? O DSM é Diagnostic and Statistical Mental Disorders. É um manual criado pela Associação de Psiquiatras Americana, né, que lista mais de quase 300 transtornos mentais. Não é à toa hoje que a saúde mental é o mal do século. Então, mais de 300. E, nesse manual, né, está lá o transtorno de personalidade narcisista. Então, é classificado pela Associação Psiquiátrica como um transtorno. Bom, lá nesse manual, ele é definido por comportamento onde impera uma forte fantasia de sucesso ilimitado, a crença de ser uma pessoa extremamente especial, o melhor, eu sou o melhor de todos, a grande e constante necessidade de admiração,
um elevado sentimento de merecimento especial, alta tendência a usar as relações em benefício próprio e enorme falta de empatia, que é se colocar no lugar do outro. Então, classificado no manual como transtorno de personalidade narcisista. E como diz lá a mitologia, se esse indivíduo não se cuida, ele acaba se afogando. Narcisismo. Agora, como você disse, vamos falar aqui um pouquinho então da ostentação. O que é ostentação? Ostentação, ela é entendida como uma forma simbólica de comunicação psíquica, em que o sujeito busca afirmar de forma intensiva e permanente o seu valor, a sua identidade e o seu reconhecimento perante o outro. Então ele precisa de reconhecimento, ele precisa de ser idolatrado, ele precisa de se mostrar. Por isso, quando alguém ostenta, muitas vezes não está apenas exibindo um objeto, né? Mas dizendo inconscientemente, isso é inconsciente, olha onde eu estou. Já viu isso? Olha, veja o carro que eu comprei, né? Veja a roupa que eu estou usando. E fotografa, filma, coloca na internet, coloca no Instagram, no Face, etc. Carro, roupa, relógio, viagem ou aparência funcionam como um prolongamento simbólico do eu, né? Podemos dizer que a ostentação é a forma de expressão do narcisista. É o prato cheio do narcisista, né? Dá para perceber que as redes sociais formam um campo enorme para essas pessoas. Eu me abro com certeza. Né? O Ronaldinho aí, com o Neymar, com esses mais de 200 milhões, né, pessoal? Botou a foto, 200 milhões de pessoas estão vendo, né? E a ostentação passa por aí. Ok, Raquel? Ok, já consegui me situar, já interpretei o seguinte: o narcisismo como um amor por si, muito além do que esse amor que seria de cuidado, de zelo. Ele extrapola o comum e o normal, não é isso? E a ostentação, ela vem para reafirmar. Independente de você ter ou não ter, quando você demonstra e ostenta, você afirma. Se auto-afirma, o indivíduo se sente importante. Ele está extremamente, para o narcisista, ele está extremamente preocupado quantas curtidas, quantos joinhas. Ele tem. E se ele olha lá e vê que postou, você imagina se um Neymar da vida com seus 200 milhões de seguidores, ou outro qualquer, posta lá um vídeo qualquer, uma imagem, e ele olha lá e ninguém viu? Você imagina a frustração do indivíduo. Dá uma sensação de vazio e de inexistência. Eu não existo, ninguém me. Então é um problema seríssimo. Só um pequeno à parte, tá legal o som aí? Está sem retorno, né? Está sem retorno. Tá Legal? Bacana. Tudo bem, Raquel? Tá tudo tranquilo. Vamos falar um pouquinho aqui como que isso desponta nas redes sociais? Com certeza, vamos lá. Acho que é a sua próxima. Como o narcisismo passa a ser prejudicial. Então a gente já interpretou, já sabe o que é uma pessoa que está relacionada ao narcisismo. Perfeito. Narcisista. E aí a gente já trouxe a questão como vamos falar, da ostentação nas redes sociais. Então agora a gente entende o seguinte: quando isso passa a ser prejudicial? Ok, isso está interligado com a forma que desponta nas redes sociais. Uma coisa está interligada à outra, né? E como é que isso funciona? No primeiro momento, né, quais são as formas que isso desponta? Uma das primeiras formas é a exposição exaustiva, cansativa da imagem pessoal. Isso aí se desponta como? Através de fotos e vídeos,
Toda hora o indivíduo está ali se expondo até a sua intimidade. Com certeza. Né? E existe até influenciadores que, de alguma forma, incitam isso nas pessoas. Como se aquela postura que eles já têm dentro das redes, que todas as pessoas deveriam tomar essa mesma atitude para alcançar esses objetivos, né? De estar dentro das redes, de ser reconhecido, de faturar, né, valores relacionados a essa questão. O que hoje é uma pessoa sensata que analisa muito bem a nossa realidade, é muito difícil. Instigar as pessoas a produzir conteúdo é uma forma somente de alguma forma, também se autorrealizar. Dá a entender o seguinte, olha, eu consegui, você vai... Mas não é tão simples assim. É porque tem uma série de fatores inconscientes envolvidos nesse sentido. Porque a imagem que o indivíduo apresenta, né, para as telas, para as mídias, não quer dizer necessariamente que é aquele indivíduo. Então você pega lá a imagem de uma atriz, de um ator, de um jogador de futebol, um influenciador, ela está ali uma imagem trabalhada, perfeita, maquiada, linda, né? E parece até, né, vir aí um ícone. Sim. E possivelmente, se depois a gente for ver essa pessoa, né, como ela é, você vai falar, nossa, mas Não reconhece. será que é a mesma pessoa? Né? E isso também vem sobre essa questão de que as pessoas estão se desfigurando. Não é mais uma harmonização facial. Elas pegam os filtros do celular, né, porque a gente sabe que tem vários filtros, várias formas de se ver e de se transformar através destes filtros, e elas levam, né, para os grandes profissionais, cirurgiões, e elas estão se mutilando, elas estão se transformando e não é harmônico, não está ficando harmônico. Tem algumas comparações que às vezes eu fico observando, tem muitas pessoas parecidas com a Anitta. A Anitta perdeu a identidade. Assim como ela, outras atrizes que a gente tem a oportunidade de fazer essa comparação, teve até mesmo, vou falar somente sobre as mulheres, teve homens, apresentadores de televisão, que fizeram a harmonização, ficou muito pior. Eu fiquei imaginando, nossa, era tão bonito e natural, por que essa pessoa foi entrar nessa onda de boboca, de aplicar botox? Então a gente tem que ter esse cuidado, porque isso também é um narcisismo. É você querer se melhorar a todo custo e falar assim, eu estou... E aí você olha e você vê que você está maravilhoso. Mas cadê o filtro de interpretar que você mudou tanto, descaracterizou tanto a sua fisionomia, que de repente, se você não tivesse essa questão, né, do narcisismo incrustado, você iria identificar que você já não é a mesma pessoa. É muito interessante, eu vi um comentário à parte, né, trazendo aqui em pauta. Nós temos hoje uma exploração massiva, posso dizer assim, pelas religiões, com relação a pregadores, padres, pastores, uma exposição massiva e intensiva às redes. E as religiões estão usando bastante isso. Longe de mim qualquer crítica. De forma alguma. As mídias sociais, se devidamente utilizadas, são um tremendo canal. O problema não está nas mídias, são com as pessoas e a forma que usam. Mas eu vi um comentário aí recentemente que eu achei muito interessante. É muito fácil falar de Deus, fazer uma pregação bonita, né, num estúdio com ar-condicionado, todo maquiado, né, com um fundo musical perfeito, reflexivo, né, onde já está tudo programado direitinho, tem uma programação. Agora, como seria esse mesmo religioso, qualquer que seja, no meio do sertão do Nordeste, um sol de 40 graus na cabeça, debaixo de uma árvore, onde não tem ar-condicionado, não tem, né, bancos, né, para falar da palavra de Deus.
engraçado que a gente não vê nas mídias nenhuma filmagem dessa, né? De forma alguma. Será por quê? Né? Então, é essa aí a questão que se traz. A outra é a necessidade premente de curtidas, que nós já falamos aqui. O joinha, a curtida tem que fazer parte. Senão isso afeta o meu psíquico, o sentimento de vazio, ninguém me vê. Né? A terceira é a necessidade de tornar, eu não vou dizer nem quase tudo, tem narcisista por aí, que é tudo mesmo. Eu acho que a pessoa, com todo respeito, só não posta na rede sentada lá no trono do banheiro, porque... Né? E tem alguns... E aí, pronto. Então não precisa de ir muito bem, né? Mas, se você já falou isso aí, já mata tudo. Mas eu estou aqui no restaurante X, na capital, no interior, um restaurante chique, e olha aqui o restaurante que eu sou, olha o prato que eu estou... Né? A refeição que eu estou tendo. Sabe a preocupação que a gente tem às vezes nos lugares de alimentação assim? As pessoas não estão nem preocupadas em comer, elas estão preocupadas em postar a foto, a comida já registrar que está todo mundo ali, que eu estou naquele lugar. Eu falei assim, ai gente, poxa. Né? Viagens. Olha a praia paradisíaca onde eu estou. Né? E às vezes ainda em trajes mínimos, né? Mostrando ao narcisismo, né? Exibindo o próprio corpo. Né? Viagens pela praia e paisagens paradisíacas. Né? Olha aqui onde eu estou. Deixa eu filmar aqui para vocês verem, né? etc. E eu tenho uma grande preocupação quando se fala sobre essa questão até de exposição da sua realidade, em virtude do seguinte, nem todos, a maioria das pessoas que acompanham nas redes sociais esses influenciadores não se identificam com aquele padrão nem de vida, nem de corpo, em nenhuma das questões. E é muito difícil, igual eu vi uma atriz extremamente magra, que você podia contar os ossos no vestido, um vestido que devia ser caríssimo, com certeza, porque era assinado, tudo, etc. Eu falei assim, gente, é uma atriz bonita, muito bem vestida, mas infelizmente a forma de como ela se expõe neste traje de alguma forma não ajuda, não contribui para aquilo que a gente está precisando. Nós temos adolescentes que já estão obesas ou que se criticam tanto e que aí vê aquele padrão que é um padrão realmente reafirmado, não vou nem falar afirmado, é reafirmado e exposto. Eu acho que às vezes as pessoas também deveriam ter sentido de interpretar que essa exposição também ela é nociva. Sim, você trouxe muito bem aí, até a própria intimidade dentro do seu lar, a sua família. E as pessoas às vezes confundem o profissional com a sua intimidade no lar. E se expõem de uma maneira desnecessária, né? Não percebe que está abrindo para uma invasão da sua própria intimidade. Né? Bom, o outro, aí uma quarta forma aí prejudicial, né? Comparação permanente com os outros. Ao narciso de novo. Eu preciso de demonstrar que eu sou o mais belo, o mais feliz, o mais desejado, o mais admirado. Olha onde eu estou. Olha aqui a minha roupa, a etiqueta. Né? Olha aqui meu cabelo, que eu fui no cabeleireiro famoso, X, e vai por aí. E me comparar. E aí se eu vejo que essa comparação é terrível, porque o indivíduo que se posta, o influenciador, o influencer, ele aparece com uma camiseta, sei lá, da Lacoste, né? Coisa por aí. Poxa, eu quero uma camiseta. Então, isso tem um impacto terrível. E às vezes a pessoa quer seguir o influenciador, que influencer é aquele que influencia, e não tem nem dinheiro para adquirir aquela camisa, aquele oi para aquele local que o indivíduo está, mas eu tenho que ir.
Você E aí ganha salário mínimo, né? eu vou numa agência de turismo aí da vida, e é um valor que eu não tenho no bolso. Nós já falamos de orçamento aqui, de dinheiro, de finanças familiares. Eu não tenho aquele dinheiro, mas eu financio em 10, 20 vezes ou em 24 vezes e vou pagar aquilo ali. E vou fazer a viagem dos sonhos, mas será que Porque é dos o sonhos? influencer está lá. Né? Comparação. Busca permanente de admiração, muito mais, olha que interessante, busca permanente de diálogo, muito mais, busca permanente de admiração, busca permanente de admiração, muito mais do que diálogo. Não está interessado aqui em transmitir, de compartilhar conhecimento, de ouvir, né? Não. A minha busca com a mídia é que eu possa aparecer, muito mais do que o diálogo. Daí é o quê? Né? Quando o indivíduo está lá na beira da praia, em trajes de banho, ele não está nem curtindo o momento, ele quer aparecer. Não interessa ali o diálogo, interessa eu Narciso. Né? Bom, sensibilidade exagerada com relação ao retorno digital. Talvez sinais típicos, como, não, eu postei minha imagem lá, que a gente estava dizendo, se não teve muita curtida, eu me apago. E esse apago é simbólico, ele está apagando não é a foto, ele está sentindo que está se apagando. Não? Ansiedade por visualizações e frustração, né, com aí o silêncio, e gera até depressão. Né? E por último, aí, uma construção de uma personagem ideal, onde não se mostra realmente quem se é. É uma figura idealizada, é um mito, cria-se um mito. Né? A gente sabe aí de alguns artistas famosos que às vezes cometem até suicídio, porque o impacto entre, né, essa figura que aparece na mídia e o indivíduo já não sabe mais quem é ele, se é aquela figura que ele criou, aquele personagem, ou se é ele mesmo. E às vezes tem alguns problemas sérios aí, esse indivíduo cria uma imagem tão mítica, tão ideal na mídia, que aí ele sai na rua, um fã vai abordá-lo, e olha lá que ele é grosso ou até agride o indivíduo. Ou tem filmes sobre isso, essa figura mítica, né? Tem filmes aí até muito interessantes, que passam até para abuso sexual, agressão sexual, violência sexual, estupro para fãs. Né? Um fã consegue, tem um filme sobre isso muito interessante, consegue uma oportunidade de ir lá ter aquele contato com o seu ídolo, um ídolo do rock, por exemplo, e ele tem essa oportunidade fantástica de ingressar no estúdio, lá na casa dessa estrela de rock, e é estuprada. É uma imagem ideal que não existe. Então é por aí. Né? Agora, surge a pergunta, que eu acho que está por aí, né? Por que as pessoas sentem tanta necessidade disso? Né? Não é por aí? Isso, de mostrar a sua própria vida o tempo todo nas mídias sociais. Perfeito. Né? E aí, sobre o enfoque da psicanálise, o que a gente tem? Isso, evidentemente, está ligado aí ao comportamento narcisista, o transtorno narcisista, que, como a gente disse, de comportamento, se você não se cuida de traços, isso passa a ser um transtorno, como disse, listado lá no DSM. Né? Mas isso é inconsciente. Por causa disso que é importante esse papo nosso aqui. Você, leitor, que está nos ouvindo, você, ouvinte, que está nos ouvindo, melhor dizendo, já pensou sobre isso? Não, e eu faço essa reflexão para mim mesmo. Eu sou um mero cidadão comum, como todos os demais. Importante pensar sobre isso, né? Porque é inconsciente. Né? Quando a pessoa ela precisa de compensar, olha a visão da psicanálise, ela precisa de compensar feridas antigas
traumas, né, que vieram aí da infância ou de outras épocas, né, tais como carência de reconhecimento. Pessoas que na infância, no seu processo de desenvolvimento, tiveram uma carência enorme, não tiveram reconhecimento, não tiveram carinho, não tiveram aconchego, né? Sentimento de rejeição, pais que rejeitam os filhos, né? Frases famosas que você não vai dar em nada, você não presta. Você tem que tomar cuidado. Você é muito ruim. E às vezes os pais dizem isso, até também de forma inconsciente. Dentro da psicanálise a gente chama isso a compulsão à repetição. E isso vai se repetindo de pai para filho, de geração em geração. Né? Intolerância a críticas. Necessidade de controlar a imagem. O indivíduo inconscientemente acha um espaço enorme nas redes sociais para compensar isso aí. As redes sociais oferecem um cenário fantástico, ideal, para essa compensação. Ora, me disseram no passado que eu não presto, mas está vendo aqui? Eu tenho muitos amigos. Eu tenho 200 milhões de seguidores. Me disseram que eu não valia nada, que eu não prestava, que eu era um burro. Mas olha aqui, é por aí. Isso, e tem uma outra questão também que eu acho muito importante a gente salientar, é o seguinte, que muitos profissionais com conteúdos riquíssimos, dentro da estrutura das redes sociais, das mídias sociais, eles não têm esse alcance. De repente surge uma questão relacionada, por exemplo, houve um caso no BBB, que o rapaz ele teve uma atitude muito errada dentro do programa. A esposa dele, ela começou a trabalhar como influenciadora, porque ela teve muitos seguidores a partir da atitude ruim do marido. E aí alguém foi dentro da análise, né, dessa situação e falou o seguinte, entendemos que não foi adequado, que a atitude do marido não foi correta, mas como que você coloca uma pessoa que, a partir de um determinado tempo, ela não existia? Bastou acontecer algo muito fora do comum e ruim, negativo, que não foi adequada à atitude do marido, para que ela tivesse esse holofote. E como que a gente interpreta a quem a gente dá essa luz? A quem a gente dá esse mérito de ser seguido, de ser acompanhado, de ser, de alguma forma, até imitado? Porque as pessoas imitam seus influenciadores, mesmo não tendo o mesmo poder aquisitivo, mesmo de alguma forma se entendendo abaixo, né, dessa categoria de ostentação, ele ainda assim busca ostentar. Então, Raquel, aí é o grande perigo. Você traz um tema extremamente importante, uma abordagem extremamente importante, porque veja bem, quando você tem, é uma reflexão muito profunda, quando você tem na mídia, observem vocês, quando você tem na mídia uma fofoca, sim, fofoca mesmo, né? Uma crítica depreciativa, destrutiva de algum personagem de destaque, né? Sei lá, determinado padre X, não vou citar nomes aqui, evidentemente, e bota uma foto do padre, possivelmente uma montagem, que às vezes não tem nada a ver com a realidade, assumiu a sua homossexualidade. Pum, coloca isso lá. É uma carreirada das coisas mais tapafúrdias. Você vai para o campo da política, presidente ou ex-presidente, também não vou citar nome, foi envenenado ou, sei lá, fugiu da prisão, ou roubou, ou subornou, põe isso lá, que seja uma verdade ou não, não me interessa. É uma coisa absurda.
Deu quanto de mensagens atacando, brigando, é um lugar sem lei. Com certeza. Então aí nós temos um problema, é o que você diz. Agora, eu confesso, eu sim, eu uso as redes sociais. Né? Eu uso. E para mim, eu tenho lá, né? Tenho uma experiência concreta. Eu todos os dias, eu vejo que, né, o problema não está nas redes sociais. Sim, O está problema na está forma. no que as pessoas fazem com essa rede, como usam. É como uma arma, eu costumo dizer. Um revólver, uma arma. A arma em si, ela está ali parada. A arma, um revólver não é bom ou ruim. Não. Um carro não é bom ou ruim. O problema é quem está fazendo o uso desse instrumento. Essa é a grande questão. Né? Então, eu todos os dias, né, rotineiramente, costumeiramente, eu ouço um áudio do Evangelho, independentemente da religião. Estou dizendo aqui a espiritualidade, o Evangelho para mim é uma fonte de espiritualidade, independente da religião. Eu ouço, medito, são cerca de 10, 12 minutos, 15 minutos, Sim. e todos os dias eu posto lá no meu Face, todos os dias. O que eu já observei? Né? Não dá ibope, Não surte efeito. não tem acesso. E aí eu fico me perguntando, mas... E aí eu vou lá numa rede social e eu vejo lá uma puta besteira. Volta ao que a gente está dizendo aqui. Né? O que nós estamos fazendo dessa rede social? O que mais interessa? São assuntos que levam à reflexão, ao diálogo, à espiritualidade. Se eu ouço uma leitura do Evangelho e aquilo me inspirou, por que eu não coloco lá uma frase reflexiva, uma reflexão minha que vai contribuir para alguém que está passando uma situação difícil? Por que eu não coloco? E porque se eu ouço uma grande besteira... Você já vai lá. Então, E ela viraliza, né? e é o que você disse lá no princípio, muito bem colocado. O que influencia, infelizmente, é o pejorativo, é a fofoca, é a destruição. Olha o TikTok. A quantidade de coisas de exposição de intimidades que tem no TikTok é uma coisa absurda. Exploração, infelizmente, nós estamos falando aqui de discriminação sexual, de feminicídios. Infelizmente, se a gente visitar o TikTok, o corpo da mulher... Total exposto. E é uma rede em alto crescimento. Ela vai estar entre as primeiras redes sociais. Eu não tenho dúvida, o mundo seria outro, eu não tenho dúvida, o mundo seria outro se as pessoas usassem de forma espiritualizada, profunda, reflexiva as redes sociais. E se as pessoas passassem, isso vale para todos nós, inclusive para mim, passassem a deletar, apagar, não acessar posts, comentários agressivos, né, narcisistas, né, de que eu sou o dono do mundo. Se passasse a deletar, a gente ia ter uma transformação muito grande. Trouxe, então, realmente uma luz sobre essa questão, porque nós já estamos nos preparando para fazer o intervalo, mas foi muito bem pontuado as pessoas passarem a deletar. O nosso maior problema hoje, que ainda não foi lançado luz sobre isso, é elas interpretarem que esse conteúdo não é um conteúdo adequado. Então, assim, quando a gente traz aqui, através da Rádio Web de Sol Produções, temas tão atuais, é justamente para poder fazer também com que as pessoas que estão acompanhando, elas tenham esse senso crítico de interpretar que determinados conteúdos, que determinadas exposições, que determinados posts não estão adequados. A partir do momento que você identificar e dizer ao algoritmo, né, que hoje quem manda em nós é o algoritmo, olha, eu não quero ver mais esse tipo de conteúdo, eu não concordo, eu não quero. Mas a interpretação mais complexa é que, como a maioria dos influenciadores colocam coisas fúteis e que estão muito acima da nossa realidade,
nem todo mundo tem esse crivo de interpretar que aquilo é prejudicial. Então, o X da questão está também em informar e a pessoa conseguir ter essa consciência crítica. Olha, isso não é bacana, isso não é legal. Eu ouvi ontem uma reportagem e a entrevistadora falava sobre essa questão de quando você vê uma pessoa que agride a esposa, a companheira, por exemplo, e você sabe disso, e você não fala nada, você está compactuando. Então a gente tem que ter essa interpretação. Quando você vê que a pessoa não paga a pensão do filho, mas dentro de um grupo de amigos exibe que está comprando o carro do ano, e você não diz, poxa, mas você está comprando o carro do ano, mas não está em dia a pensão do seu filho. De alguma forma você também está compactuando com aquela atitude, porque se a pessoa, se é seu amigo, se você tem essa liberdade para dizer, a gente tem que ter esse sentido de... É complexo. Tem pessoas que falam assim, olha, eu não meto a colher, é a vida do outro, o que eu tenho a ver com isso? Mas é uma interpretação também de você falar, olha, esse caminho que você está indo aí não é legal. E quem é hoje essa pessoa, ou onde a gente vê alguém incentivando a outra a cutucar a atitude do amigo, a cutucar a atitude da pessoa que convive. Não vou nem falar em questão de amizade ou não, mas aquele familiar. Você vê assim, nossa, a pessoa teve uma atitude inadequada. Quem dera, já aconteceu comigo. Eu estava numa situação social e eu ia falar algo e a minha amiga falou assim, Raquel, não tá legal. Eu fechei. Porque assim, às vezes a gente está empolgado na conversa e vai falar algo que não passa pelo crivo do pensamento, que você não presta atenção que aquilo ali vai ofender. Para você tá tudo legal, porque tem um monte de pessoas que concordam com o que você fala. Mas às vezes tem uma outra pessoa com uma faixa etária diferente, que a interpretação é total diferente da sua, e vai ofender, e vai magoar aquela pessoa que você vai falar. Aí ela me cutucou, Raquel, aí eu fechei a boca e falei assim, poxa, ela tinha razão. Nem sempre a gente pode dizer tudo que a gente quer, nem sempre a gente pode compartilhar da forma que a gente quer compartilhar e nem criticar da forma que a gente quer criticar. Mas a gente ainda tem que ter o senso crítico de interpretar o que a gente está compartilhando, o que a gente está curtindo. E é muito relacionado ao tema de hoje, que é narcisismo e ostentação nas redes sociais e o que a psicanálise pode nos ajudar sobre. Nós vamos aproveitar aqui e fazer um pequeno intervalo. Vamos ouvir aqui a música de Gilberto Gil, não é isso? Pela internet, para complementar esse tema que nós estamos falando hoje. E agora são 10 horas e 48 minutos, 10 e 48, né? E aquele abraço aí para as pessoas que acompanham também a programação. Tem o Sandro Silva, um abraço, Sabrina Alves e Patrícia Ferreira. Tá aí para você pela internet. Estamos juntinhos, eu e você, Ginsol no ar, programa Raquel Souza, toda sexta-feira. Raquel Souza e o professor Júlio César Vasconcelos. Meu website, fazer minha homepage, com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje. Criar meu website, fazer minha homepage, com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje. Veleje nesse infomar, que aproveite a vazante da infomaré, que leve o muriqui do meu velho orixá ao porto de um disquete de um micro em Taipé. Nesse infomar, que aproveite a vazante da infomaré, que leve meu e-mail lá até Calcutá, depois o hot link no site de Helsinki para abastecer. Eu quero entrar na rede, promover um debate, juntar via internet um grupo de dietes que conecta. Eu quero estar na rede, promover um debate.
programas do Japão. Eu quero entrar na rede pra contactar os lares do Nepal, os bares do Gabão. Que o chefe da polícia carioca avisa pelo celular que lá na Praça 11 tem um videopoker para se jogar. Debate, juntar via internet, o DTX Connecticut. Eu quero estar na rede, promover um debate, juntar via internet, o DTX Connecticut. De Connecticut acessar o chefe da macro milícia de Milão. O hacker mafioso acaba de soltar um vírus que ataca programas no Japão. Eu quero entrar na rede pra contactar os lares do Nepal, os bares do Gabão. Que o chefe da polícia carioca avisa pelo celular que lá na Praça 11 tem um videopoker para se jogar. É isso aí, nós ouvimos pela internet o Gilberto Gil, o que realmente é a realidade das pessoas hoje, né? Elas têm uma vida dentro da internet, dentro das mídias sociais. E o nosso tema hoje é sobre o narcisismo e ostentação nas redes sociais e o que a psicanálise tem a dizer sobre isso. Acho que a gente fala muito relacionado a essa questão de como que as pessoas ostentam a sua vida nas redes sociais, muito acompanhando também os grandes ídolos. Nós fizemos uma pincelada para interpretar também quem é que a gente segue através das nossas redes sociais, e esse cuidado e esse zelo a gente tem que ter diário. Quem é que você convida para o seu ciclo? Então, nós já aproveitamos aqui e fazemos essa análise, né? Qual é o conteúdo que tem mais expressividade dentro da minha rede social, que é mais expressivo, né? O que eu estou assistindo, o que eu estou compartilhando, e tem que fazer essa peneira, né, Júlio? Sim. Então, surge aí a questão, né? O que acontece com a sociedade quando, olha a importância disso, o que acontece com a sociedade quando a aparência vale mais que o conteúdo? É uma pergunta bem complexa, né? Então, eu enumero aqui, caminhando para o nosso final aqui, né, desse bate-papo, são 5 aí os efeitos danosos que podem surgir. E é importante que cada um analise isso. O primeiro, superficialidade nas relações. Onde as pessoas passam a ser analisadas mais pela imagem, pelo número de curtidas, do que pela profundidade, pela espiritualidade, pela consistência real. Então, o indivíduo vale mais pela roupa que ele veste, pelo corte de cabelo que ele traz, né? Pelo número de cirurgias plásticas que ele já fez, né? Do que realmente pela sua essência. É uma superficialidade que já não se tem mais, não se busca valor naquele indivíduo que se coloca de frente para as câmeras e vai falar de um tema mais espiritualizado, mais maduro, e as pessoas olham, mas que cara chato. É o crivo do que você consome. Exatamente. Primazia da aparência, que está interligado aí, né, com essa superficialidade, né? Quem aparece mais e melhor, e quem recebe mais atenção, é o supérfluo, não aquele que demonstra mais sabedoria, mais profundidade, né? É a primazia da aparência, do físico.
E o mais interessante ainda é que a primazia, ainda eu diria, além disso, é do besteirol. Nossa, você criou uma palavra excelente. O cara fala lá um monte de merda e todo mundo bate palma. Né? Então, isso é uma deterioração, uma involução, uma deterioração tremenda nas relações, né? A questão toda. Né? Você já deve ter passado pela sua cabeça aí, o Afrânio deu uma risadinha, um monte de merda que a gente ouve aí, e você fala assim, bom, mas... Poxa! Às vezes eu me sinto, sinceramente, eu vou assistir um determinado filme, sinceramente, e eu procuro entender, eu falo, pô, mas... De onde que essa pessoa será que eu sou um idiota? Porque eu olho na rede, eu só vejo gente batendo palma. Você vai a uma determinada peça teatral, um determinado filme, eu não vou entrar aqui em detalhes, e no final do filme levanta todo mundo para bater palma. Ou a grande maioria. E eu falo, pô, mas será que eu tô Qual é meio... o sentido, né? Por isso que muitas vezes a gente pergunta para a pessoa assim, é para saber a opinião. Fez sentido para você? Tá, mas me fala o que você entendeu disso. Né? Depois do filme, da peça teatral, da música, porque tem muita letra de música aí. Que você fala, meu Deus, alguém está ouvindo isso. A gente está falando aqui de feminicídio, tá aí nas mídias. Eu realmente me considero uma pessoa muito eclética em termos de gosto musical. Eu não tenho nada contra nenhum gosto musical. Sim. Né? Mas determinadas... E eu faço questão de dizer, determinadas letras de música do funk são perigosas. É porque tem um estilo que é mais agressivo, né? Tem os estilos... Cuidado, como tem outras ramos da MPB também. Então, eu tenho um costume muito grande de dizer, olha, quando você estiver ouvindo uma música ou dançando, Presta atenção. nossa, mas você é muito chato. Presta atenção na letra, pô. Sim. Porque de repente você está dançando ali e está falando uma grande besteira, incitando situações agressivas, tem que tomar muito. Tem uma música, eu gosto das músicas, nada contra, não vou citar nome aqui sem problema, gosto, acho um sambinha gostoso, um pagodinho gostoso, por sinal, né, Zeca Pagodinho. Ele tem uma música lá muito interessante, que ele coloca lá, vamos colocar uma faixa amarela. Isso, Faixa amarela, bordada com o nome dela. Eu achei bonitinha, aí você vai para a segunda parte, ele diz lá mais ou menos o seguinte, mas se ela pisar na bola, ela vai se arrebentar. Entendeu? Pode olhar a segunda parte lá. Mas se ela vacilar, aliás, ela vai pagar caro, ela vai se arrebentar. Como assim? O que ele quer dizer com isso? Nada contra o Zé. De forma alguma, a gente Eu só estou está falando fazendo aqui um de uma exemplo. letra. Presta atenção. E você pega um funk da vida aí e coloca uma mulher como objeto sexual. E assim, e a mulher sempre por baixo, nunca por cima. Né? E é complicado, e a gente está falando sobre temas que são importantes, atuais, uma preocupação muito grande de interpretar o seguinte, de forma alguma a violência deveria ser incitada. As pessoas já têm dentro da sua estrutura de criação, porque quando nós falamos sobre esse assunto, a gente já traz também os campos da vida das pessoas, sobre demonstrar que você tem conhecimento do que ele, da realidade dele, que é muito longe da nossa. É a questão da coerência. Né? Coerência. Nós estamos aí com um problema sério aí, né? De uma forma geral, não vou citar não, mas de vários jogadores famosos, referência para a juventude, presos e acusados de estupro. Olha aí a imagem ideal e a realidade. E aí a gente vê esses jogadores, não digo, né, como pretensos influenciadores, São já que a tremendamente, maioria da população segue. Nós vemos aí os dados, as informações iniciais das estatísticas do número de seguidores do Neymar, do Ronaldinho. Então a questão é muito séria. Né? Agora, outra coisa, e o enfraquecimento da ética. Né? Concorrência em todo lugar, né? demais, tem muita tolerância, discursos vazios,
comportamentos, né, corruptos, falas discriminatórias, machistas, e declaradamente machistas, homofóbicas. E tem pessoas que defendem, não, aquele figurão falou isso. Não, não é. Foi corrosivo, foi depreciativo. Ninguém inventou. Vai lá e olha que ele falou aquilo. Eu falo muito sobre a responsabilidade que você tem hoje de educar uma criança. Porque se nós estamos hoje falando sobre esses assuntos que são assuntos difíceis, são atitudes terríveis, né? Se existe um feminicídio é porque houve um homem que cometeu. Nós temos uma responsabilidade porque na educação, porque muitas vezes era criado o homem para, de alguma forma, ser o melhor, ser o maior, e a mulher para servir, para estar ali à disposição. Então, assim, a forma de se educar hoje tem que ter um olhar diferente. O menino, ele não pode encarar a menina de uma forma como a gente foi ensinado. Você quer ver, você está trazendo aí, olha que interessante. Está falando aí, né, do menino discrimina a menina, a forma que ele foi criado. Olha que interessante. Existia lá o Sandy Júnior, né? Eu me lembro, e eu tenho lá em casa ainda um bolachão, chamado bolachão, né? Esses discos de vinil, com uma musiquinha, com a música da Sandy Júnior, eles eram crianças quando eles surgiram. E tinha uma musiquinha muito interessante lá, que inclusive tocou lá em casa, e todas as casas devem ter tocado. Mas no final da musiquinha, Maria Chiquinha, né? Que você foi fazer no mato, Maria Chiquinha. Eu precisava, vai por aí. Né? Sim. Só que tem um detalhe, né, no final da música, que muitas vezes a gente não percebe, e eu demorei até um tempo para perceber, é que no final os dois dizem lá, então eu vou te cortar a cabeça, Maria Chiquinha. Então eu vou te cortar a cabeça, Maria Chiquinha. A interpretação. Sacou? A Maria Chiquinha, sei lá, vacilou, como diz o Pagodinho, vacilou, eu Pode. E a gente não passa por esse agora, você vai ouvir, e vai replicando, olha e o perigo aceitando disso. aquilo ali. E, meia culpa talvez, e a gente coloca isso para os nossos Para as filhos. crianças ouvirem, né? Acham lindo. Então eu vou te cortar a cabeça. Assim como E aí esse tem um monte monte. de feminicídio por aí. E a gente também tem, por isso que a gente tem esse cuidado e a responsabilidade de quem educa. É claro que nós estamos numa vertente muito complexa, que muitas das vezes os pais não conseguem educar da forma que devia, porque também criou-se essa realidade do capitalismo desenfreado, da correria, e também nós estamos falando sobre redes sociais. É muito mais fácil você entregar um celular para uma criança do que você conversar com ela e interpretar o que ela está sentindo, de fazer parte do seu dia a dia. É muito melhor. Você está assistindo um desenho, você nem tem pais que não tem nem o entendimento de saber que desenho que meu filho está assistindo. É assim, é a questão aí, o que a gente traz, né? Em suma é o seguinte, estabeleça seu senso crítico. Sim. Quando você vê uma postagem na rede social, né, dá uma parada. Converse com pessoas do seu lado, pessoas que vão te ajudar, porque tem uns espíritos de porco que vão ser pior. Né? Mas converse. Bom, o que está querendo dizer essa postagem, esse comentário? Isso está agregando? Por que essa pessoa está exibindo-se assim? Ela está dizendo isso? O que está por trás? Qual o sentido? Qual o sentido disso tudo? Em família, sente com seu filho adolescente, com a criança na linguagem dela, o seu esposo, sua esposa, seu companheiro, companheira. Então, olha, você viu aquela postagem? Antes de você embotar qualquer comentário que vem igual diarreia cerebral, Sim. né?
Para e pensa, troca uma ideia. Olha, o que você está entendendo disso? Vamos trocar uma ideia antes de fazer qualquer tipo de comentário? Então, a questão é bem por aí, em síntese, né? Aqui fechando. Né? Com isso tudo que está acontecendo, né? A gente, a sociedade, as pessoas, o ser humano fica exposto. Você está se expondo, colocando você, sua família, sua intimidade no seu lar, no seu passeio, no seu momento familiar. Você está se expondo e se tornando visível. Por quê? Para quê? E o pior de tudo, aonde que fica a interioridade, a profundidade, eu vou mais um pouco além, aonde fica a espiritualidade disso? É essa realmente a questão que nós devemos ter em mente. E, né, bom, vamos lá caminhando para o final, que a gente está... Não, se nos permite, é claro, nós trouxemos esse tema. Eu falo o seguinte, que a sociedade, ela perde muito, principalmente porque não tem um crivo, né, um entendimento do que é colocado dentro das redes sociais. Acho que hoje existe uma lei mais atual, né? Eles atualizaram o Estatuto da Criança e do Adolescente, muito relacionado a essa questão de conteúdos através das redes sociais. Então, nós devemos ter esse cuidado também. Então, é necessário que a gente interprete esse tema sobre narcisismo, ostentação, sobre o que se perde, o que vale a pena diante do que você publica, diante do que você segue, diante daquilo que é importante para a sua realidade, não somente para o mundo através da rede social. Eu peço, Júlio, então, que você conclua, né, deixando uma mensagem para os nossos ouvintes relacionada ao tema de hoje. Então, eu queria deixar aqui uma reflexão, né, fruto das minha própria reflexão sobre esse momento nosso aqui, porque quando a gente decidiu trazer esse tema, eu fiquei estudando e refletindo, eu queria deixar um pensamento aqui para que as pessoas reflitam de fato sobre isso. Né? Olha bem, as redes sociais se tornaram um enorme celeiro, onde narcisistas, a gente já sabe aqui o que é narcisista, egóicos, o que é egóico, que só pensa em si mesmo, só está buscando o próprio proveito, se transformam em heróis, influenciando um bando de cegos a seguirem o caminho da ilusão. Então, fica aí a minha reflexão sobre essa questão. Se alguém quiser aí se aprofundar no assunto, né, meu nome eu sou Júlio César Vasconcelos, psicanalista integrativo, professor, e o meu contato é 31 99345 0515. Estou à inteira disposição. Eu desejo aqui um excelente final de semana para todos, que Deus abençoe a todos nós. Um grande abraço. Com certeza, aproveito então para agradecer, Júlio, por trazer esse tema. É um tema muito complexo, mas a gente trouxe na leveza que é necessário a gente interpretar para o nosso dia a dia, para a gente tomar muito cuidado com quem a gente segue, quais são as nossas influências e buscar ter um senso crítico sobre o que a gente visualiza nas redes sociais e compartilha com as pessoas que estão à nossa volta. Aproveito, é claro, para agradecer a todos os nossos ouvintes pela companhia e informo que a nossa programação continua extensa aí através da Rádio Web Ginsol Produções. Aproveitem também, sigam o canal do YouTube, que tem sempre conteúdo maravilhoso relacionado à cultura da nossa região. E agradeço também o Afrânio, que está aqui. O Afrânio é a voz que emana aqui através das nossas entrevistas. Ele está sempre nos assessorando e permitindo
que essa mensagem chegue a todas as pessoas. Nós não temos, né, a gente sempre brinca, não sabemos quando as pessoas vão acessar esse conteúdo, mas esperamos que seja de grande valia, de grande ensinamento, para que a gente possa formar pessoas humanas melhores. Muito obrigada pela companhia, continue com a nossa programação. 11 horas e 11 minutos. Está aí, Cláudia Hernani, para você. Como uma ave a voar.